The Eucharist heals. E quando você participa da celebração eucarística, a missa também vai te curar. If I don't want to repeat here what happened to Fatima last year and this year, Eu não quero repetir o que aconteceu em Fátima o ano passado e este ano, where I had to spend about almost 24 hours praying for people. onde eu precisei gastar 24 horas rezando pelas pessoas. So, more important than praying for people is to listen to God speaking to you. Mais importante do que receber a oração é ouvir Deus falando com você nas pregações. So once I know that inner healing is not only important but even necessary, Então, uma vez que eu sei que a cura interior não é somente importante, mas necessária, how to know whether I need that inner healing? como saber que eu preciso de cura interior? And how to know where I need this inner E healing? como saber aonde eu preciso de cura interior? And this is something very, very important. Isso é algo muito, muito importante. It's what we call discernment or diagnosis. É o que nós chamamos de discernimento ou diagnóstico. If we go to a doctor with a fever, Se nós vamos a um médico com febre, he will not give you medicine straight away. ele não vai lhe dar o remédio imediatamente. He will first make a diagnosis. Primeiro ele vai fazer um diagnóstico. Then he will give you the medicine and the treatment. E então ele vai te dar o medicamento e prescrever o tratamento. If on a wrong diagnosis, a person may die or even get paralyzed. Num diagnóstico errado, uma pessoa pode até morrer ou ficar paralítica. And if a doctor is so careful to make a correct diagnosis, E se um médico é tão cuidadoso em fazer o seu diagnóstico, so that his patient will not get more sick or die, but will be healed, para que o seu paciente não fique pior, mas seja curado, how much more do we need a correct diagnosis when dealing with people's emotional and spiritual problems? muito mais nós temos que cuidar de um diagnóstico quando estamos tratando das emoções das pessoas. And therefore I was very, not anxious, but very careful about these two cases I had downstairs. Por isso eu tive assim bastante cuidado com esses dois casos que tivemos agora na capela, Because I knew if I made one slight mistake, porque eu sabia que se eu cometesse um pequeno erro, the person would never be healed. a pessoa não seria curada. Would remain like this for years and all their life. Permaneceria do jeito que estava por anos, talvez pela vida toda. It's only when we open ourselves to the working of the Holy Spirit, Somente quando nos abrimos ao trabalho do Espírito Santo, it's only when you're aware you're working and praying in the name of Jesus, é somente quando você percebe que está trabalhando e rezando em nome de Jesus, then things will happen. que as coisas realmente acontecem. Always happening for good and not for bad. E sempre acontecem para o bem, não para o mal. As a beautiful promise in Romans letter, Como aquela linda promessa na carta aos Romanos, chapter 8, verse 28. capítulo 8, versículo 28. God works for good, Deus trabalha para o bem, not for bad as it did in New York. não para o mal, como foi feito em Nova York. God works for good Deus trabalha para o bem, in all those who love Him. para todos aqueles que o amam. And Jesus went everywhere doing good. E Jesus passou a sua vida fazendo o bem. And what was that good? E qual foi o bem que ele fez? Healing all those who were under Satan's power. Curando todos aqueles que estavam sob o poder de Satanás. And that's why when I take up a case, Esta é a razão pela qual, quando eu tomo um caso, I want to finish it. eu gosto de concluir. I will never leave any case half over. Eu não gosto de deixar os casos pela metade. Even if I don't finish a case, when I go back, I'm praying that the Lord will deal with this case. Mesmo quando eu tenho que ir embora, eu continuo rezando para que o Senhor cure aquele caso. And all this I learned from my own mother, E isso tudo eu aprendi da minha própria mãe. because she was a woman of faith and a woman of compassion. Porque ela era uma mulher de fé e de compaixão. Therefore, how to know where we need inner healing? Portanto, como saber que nós precisamos de cura And interior? if we do need inner healing at all,
E se nós realmente precisamos de cura interior? This is something practical, Isto é algo prático. and if you do exactly what I say, there's no problem that will never be healed. E se você fizer exatamente como eu estou ensinando, não haverá problema no seu ministério de cura. The first step in spiritual diagnosis, O primeiro passo no diagnóstico espiritual, the first step in finding out where we have these emotional burdens and problems, o primeiro passo para descobrir aonde nós temos esses machucados e feridas emocionais, is to know what is happening to you. é saber o que está acontecendo com você. Is observation. To observe. É a observação. That's what the doctor does when you go to him. É o que o médico faz quando você vai ao médico. He will look at your tongue and your eyes. Ele vai olhar a sua língua, os seus olhos, He will take your pulse and your temperature. vai tomar o seu pulso, a sua temperatura. So he will see what are the external symptoms. Ele vai olhar para os sintomas externos. And therefore the first step is to note down the symptoms. Então, o primeiro passo é anotar os sintomas. And that's why when a case comes, I'm very observant. Por isso que quando o caso chega até mim, eu sou extremamente observador. I don't have just 2 eyes, I may be having 4 or 6 eyes. Eu parece que eu não tenho nem somente 2 olhos, parece que eu tenho 4 ou 6. I'm noting everything. Fico observando tudo. The eyes, the legs, every possible thing. Observando os olhos, as pernas, a postura da pessoa. If I need to note down the physical symptoms, Então eu vou saber os sintomas físicos, the sicknesses a person is suffering from. as doenças que a pessoa está sofrendo. Like the case this morning, a person that seemed to be paralyzed for months. Como o caso desta manhã de uma jovem que estava paralisada há meses. Don't worry, when you hear a noise like this, is because what I'm saying, that person has also. Não se preocupem quando ouvir um barulho, com certeza é porque aquilo que eu disse teve algum efeito na pessoa. So note down what is happening in your body. Então, tomem nota do que está acontecendo no corpo. The pains and other things that is happening in your body. As dores ou outras coisas que estão acontecendo no seu corpo. That's what the doctor does himself. É o que o médico faz. Often I tell a person, let me see the medicines that you're taking. Com frequência eu pergunto à pessoa, deixa eu ver os remédios que você está tomando. Like I did this morning. Como eu fiz esta manhã. I know a bit of medicine. Eu conheço um pouquinho de medicina. Then also I tell them, let me see the medical history. Let me see the report of the doctor. Com frequência eu peço que a pessoa traga os relatórios dos médicos. O que está acontecendo? Let me know what diet you're having in your food. Deixe-me saber qual é a dieta alimentar que você está tendo. And ask many questions. E faço muitas perguntas. Of course, when you don't know the language, it takes a long time. Às vezes, quando não conhecemos a língua, demora um pouco mais. Because it's a question of translation. Por causa da dificuldade da tradução. But you need to note every possible detail. Mas eu preciso saber cada detalhe que seja possível. If a person tells me he's got a headache, se a pessoa me diz que tem uma dor de cabeça, and ask her where you're having this headache, e eu pergunto onde está essa dor de cabeça, he tells me in my head. A pessoa diz, olha, na cabeça. I said, not that. Which part of your head? Eu pergunto, não, que parte da cabeça? He says everywhere. E a pessoa diz em toda a cabeça. Not everywhere. Show me where. Eu digo não em toda a cabeça. Me mostre After aonde. many questions, then they will tell me why. Depois de tantas perguntas aí, a pessoa vai dizer aonde está a dor. That's why so much of my time is wasted. Então, muito tempo se perde com isso. If they had prepared themselves well, I could have finished 5 times the number of cases by now. Se a preparação é bem feita, se perde metade do tempo que acaba se perdendo. I even tell the person, tell me what type of pain you have. What type of pain? Também eu pergunto para a pessoa que tipo de dor ela está sentindo. When did it start? When does it end? Quando começou, quando terminou. How many years you have had it? Há quantos anos você tem essa dor? You need to know every possible detail. Você tem que saber
todos os detalhes que for possível. And therefore the ministry of healing is not so simple as you think. Portanto, o ministério de cura não é tão simples quanto se pensa. Don't think if you pray for a person, the person will get better. Não pense que você rezando pela pessoa, a pessoa vai ficar melhor. Often they become worse. Com frequência ficam piores. And then they come to me to repair the damage. Então vem até mim para reparar o prejuízo. My main work is repairing damages only. Meu trabalho acaba sendo reparar prejuízo somente. Therefore, this is the first step. Note down every possible physical symptom. Então, esse é o primeiro passo. Tome nota de todos os aspectos e sintomas físicos. Then note down your emotional symptoms. Então, tome nota dos sintomas emocionais. Because emotions are the overflow of a person's inner self. Porque as emoções são um espelho do que a pessoa vive interiormente. Often a simple way is when I ask a person, Com frequência, de uma maneira simples, quando eu pergunto a uma pessoa, I say, tell me when you're alone, what do you feel the most? diga-me quando você está sozinho, o que mais você sente? And the person will say, oh, when I'm alone, I feel very sad. E a pessoa diz, quando eu estou sozinho, eu me sinto muito triste. Or I feel to kill myself. Ou eu sinto desejo de me matar. Or I'm feeling very guilty. Ou eu me sinto muito culpado. Or I'm feeling very angry. Ou eu me sinto muito com raiva. All these are important indications of a person's problem. Todas essas são indicações importantes do problema da pessoa. And note down even your attitudes in life. E tome nota também das atitudes de vida da pessoa. Often our attitudes are a reflection of what we feel inside. Com frequência, as atitudes são reflexo do que se sente interiormente. For example, one person may get angry for no reason. Por exemplo, uma pessoa que fica nervosa sem razão. Another person will never get angry even under the greatest provocation. Ou outra que não reage a nenhuma provocação. Both these are wrong attitudes. As duas são atitudes erradas. The correct one is somewhere in the middle. A atitude correta é a do equilíbrio. Then note down the way you behave. Então, tome nota a forma como a pessoa se comporta. What we call your behavior patterns. O que nós chamamos de padrão de comportamento. One person may be very critical about everything. Uma pessoa pode ser crítica a respeito de tudo. Another person will never criticize anything. A outra pessoa não critica nada. He will allow everything to happen. Tudo permite que tudo aconteça. Both these are wrong behavior patterns. Ambos são padrões de comportamento errados. The correct way of behaving is somewhere in the middle. O comportamento correto, padrão, é o do meio. So, suppose, for example, a child tells lies. Suponha, por exemplo, uma criança que diz mentira. The mother may call that child a liar. A mãe pode chamar essa criança, ela é uma mentirosa. Or punish the child. Or punish the child. Ou punir a criança. Or tell the child you'll go to hell. Ou dizer à criança, vá para o inferno. All this is very bad. Tudo isso é muito mal. You're doing much damage to your children. Nós prejudicamos demais nossas crianças. The child may be telling lies because is not aware what it's doing. A criança às vezes está falando mentira, mas sem saber o que está fazendo. In the eyes of God, it may not even be a sin. Talvez aos olhos de Deus nem é um pecado. The telling lies is rather a symptom of some other problem. Mas dizer mentira é muito mais um sintoma de algum outro problema. Or a child that is stealing things. Ou a criança que está roubando coisas. It is cruel for the parent to beat that child. É errado aos pais simplesmente bater. Or to call a child a robber or Ou thief. chamar a criança de ladrão. Rather, the parents should ask themselves, why is the child doing that? Mais do que isso, os pais devem se perguntar por que a criança está fazendo isso. It's only a sign of some other bigger problem. É somente um sinal de um outro problema maior. Many people tell me, Muitas pessoas me dizem, when I ask them what is your problem, quando eu pergunto qual é o seu problema, oh, I have a depression. a pessoa diz, eu tenho depressão. But depression is not a sickness or problem. Mas depressão não é um problema, uma doença. It's only a symptom. É somente um sintoma. Like these days, many people told me they have depressions. Como nesses dias muitas pessoas me disseram
que têm depressão and you're treating people for depression. e estão tratando as pessoas But that is only a symptom. de depressão, mas é só um sintoma. The problem will remain. O problema vai permanecer. Just as suppose a person has a fever Supondo que a pessoa tenha febre or a pain. ou uma dor, The person will tell me, Father, pray for me that my pain may leave me. a pessoa vai me dizer: Padre, reze por mim que a minha dor suma. But if the pain may leave the person, A dor pode até deixar a pessoa, but the sickness will remain. mas os sintomas permanecem, a origem permanece. The pain, fever are symptoms given by God to know what is wrong to a person. A dor e a febre são sintomas dados para descobrir o que está errado com a pessoa. Therefore, we should never pray for E symptoms. nós não devemos rezar pelos sintomas. And often people are bringing to us for prayers only the E symptoms. com frequência as pessoas trazem a gente problemas para rezar somente por sintomas. And that's why nothing is happening. É por isso que as coisas não acontecem. Sometimes a person will tell me, Father, I'm a schizophrenic. Às vezes a pessoa diz: Padre, eu sou esquizofrênico. That's what the doctor said I am. É o que o médico disse que eu sou, esquizofrênico. Or other person will say I'm epileptic, Padre, outra pessoa vai dizer: eu sou epilétrico. like the case we had yesterday. Como o caso que tivemos ontem. But very often, both these things are only symptoms. Mas com muita frequência, essas duas coisas, epilepsia e... O que foi que eu falei? São sintomas. So you know well what I'm saying. So the first step is true to note down your symptoms, Então, o primeiro passo é tomar nota dos sintomas, but don't stop there. mas não pare por aí. You have to go beyond your symptoms Você tem que ir além dos and sintomas to find out your main emotional problems. e descobrir os principais problemas And emocionais. that's the second step in discernment and diagnosis. Então, é o segundo passo no diagnóstico e no discernimento. That's what a good doctor will do. É o que um bom médico fará. He will make note of the symptoms, Ele vai anotar os sintomas, but he will try to find out the sickness. mas ele vai tentar descobrir a doença. It may be typhoid or malaria or whatever. Pode ser tifo, malária, seja lá o que for. And then he'll give medicine not for the symptoms, Então ele vai dar o medicamento não para os sintomas, but for the sickness. mas para a doença. And that's a mistake being done everywhere in the world in the pastoral ministry. E esse é um engano sendo feito em qualquer lugar do mundo nesse ministério. People are only praying for As symptoms. pessoas rezando pelos sintomas. And I get very angry when I see that being done. E eu fico muito chateado quando vendo as pessoas fazerem isso. Because I know that is not helping the person. Porque eu sei que não está ajudando a pessoa. That's why we need to pray for deeper inner healing. Por isso nós precisamos orar por cura profunda interior. Therefore, what are the main emotional problems a person may have? Portanto, quais são os principais problemas emocionais que a pessoa pode ter? And how to go beyond this, find out these emotional E problems. como ir além dos sintomas e descobrir esses problemas emocionais? The four main emotional problems have are these. Os 4 principais problemas emocionais que as pessoas têm são os seguintes. And therefore, in this afternoon, you pray and you reflect and ask yourself whether you have these problems. Portanto, durante o dia de hoje, rezem e pergunte ao Senhor se você tem esse problema. And the first problem that people may have is that of rejection. E o primeiro problema emocional que as pessoas têm é a rejeição. Often that is man's greatest emotional burden. Com frequência, um dos maiores ferimentos emocionais da pessoa. How did rejection come into one's life? Como que a rejeição veio à nossa vida? It comes when I feel I'm not loved, I'm not accepted. Ela vem quando eu sinto que eu não sou amado, não sou aceito. By those from whom I expect that love and acceptance. Exatamente por aqueles que eu esperava ser amado e aceito. Especially by those closest to me. Especialmente aqueles que são mais próximos de mim. My mother, Minha mãe, my father, meu pai, my brother or sister, meu irmão, minha irmã, my husband or wife. minha esposa, meu esposo. It's not that they don't love me, Não é que eles não me amem, but I feel that way. mas eu sinto assim.
Maybe they were not loved by their own parents, Talvez eles também não foram amados pelos seus pais. and therefore they are not able to give that love to their children now. Portanto, eles não têm condições de dar esse amor para os seus filhos. But because of that, I feel rejected. Mas por causa disso, eu me sinto rejeitado. And there comes into my heart feelings of resentment, E vem ao meu coração sentimentos de rejeição, anger, raiva, bitterness, amargor, hatred, ódio, revenge, revanchismo, suspicion in married life, suspicion in married life, suspeita na vida Among matrimonial, jealousy between friends. inveja entre amigos. And this is the most important emotional burden. Essa é a mais importante ferida emocional. And it's very surprising that the greatest pain Jesus suffered was not the pain of the crucifixion, É surpreendente que a maior dor que Jesus sofreu não foi a dor da crucifixão, but it was the shame of the crucifixion, mas foi a vergonha da crucifixão, the humiliation. a humilhação. The crucifixion was invented by the Romans A crucifixão foi inventada pelos romanos not just only as an instrument of pain, não só como um instrumento de dor, but as an instrument of shame. mas como um instrumento de vergonha. The criminals were crucified on the cross, As pessoas crucificadas na cruz, naked. nuas, And you know, when you're crucified, you're immobile. e você sabe, quando está crucificado, você está imobilizado. You see, you hear everything, you speak, Você vê, você escuta tudo, você pode falar, but you can do nothing. mas não pode fazer mais nada. And these crucifixes were put on the main road leading to the city. E esses crucifixos eram colocados na rua principal da cidade. And all those who passed that way looked at them and laughed at them and made fun of them. Para que todos que passassem olhassem e zombassem. That was much more painful than the physical pain. Isso era muito mais doloroso até do que a própria dor física. And that's why the greatest pain Jesus suffered was that of rejection. Portanto, a grande dor que Jesus sentiu foi a dor da rejeição. As John's Gospel chapter 1 tells us, Como o Evangelho de São João, capítulo chapter 1, 1 nos diz, he came unto his own, ele veio até nós, and his own received him not. e ele veio até os seus, e os seus não o receberam. His own family thought he was mad A sua própria família pensou que ele estava and they louco wanted to do away with him. e queria afastar-se dele. His own apostles suspected him Os seus próprios apóstolos suspeitaram dele. when they saw him talking with a Samaritan woman across the well. Quando eles o viram conversar com a mulher samaritana próxima ao poço, The religious leaders of the day were jealous of him. os líderes religiosos tinham inveja dele. And Jesus was put to death because of jealousy. E Jesus foi levado à morte por causa de inveja. And on the cross, what were Jesus' last words? E na cruz, quais foram as últimas palavras de Jesus? In Matthew and Mark's Gospels, No Evangelho de Mateus e Marcos, only one sentence that Jesus said on the cross is reported. somente uma frase que Jesus disse na cruz foi relatada. Those were the two earliest Gospels. Aqueles que foram os dois primeiros evangelhos. Then Luke will add 3 more phrases. Depois Lucas adiciona mais 3 And frases. John 3 more others. E João adiciona mais 3. But in the 2 earliest Gospels, Jesus is reported to have said only one thing. Mas nos 2 primeiros evangelhos foi relatada somente uma frase. And that was the last thing he said in his life. E foi a última coisa que ele disse na sua vida. My God, why have you forsaken me? Meu Deus, por que me abandonaste? And the evangelists give it in the language of Jesus. E o evangelista nos diz isso na língua de Jesus. Aramaic in one gospel, Hebrew in the other gospel. Um no evangelho aramaico e outro na língua hebraica. Because when you say something which is very personal, Porque quando você vê algo que é muito pessoal, you say it automatically in your own mother tongue. quando você tem que dizer algo assim, você diz automaticamente na sua língua materna. As if Jesus was expressing on the cross what is man's greatest emotional burden. É como se Jesus estivesse expressando na cruz o seu maior ferida, a sua maior ferida emocional.
The burden of being rejected, a ferida de ter sido rejeitado, even by your own mommy or daddy. até pelo seu pai e sua mãe. The burden of your trust being betrayed by your husband or wife. O ferimento de ter sido traído pela sua esposa, pelo seu marido. The burden of being an orphan without a mommy or a daddy. An orphan. O ferimento de ser um órfão, sem pai ou sem mãe. The burden of loneliness in one's old age. Loneliness. A ferida do sentimento de solidão. In one's old age. Na sua idade pequena. These are things that Jesus said on the cross. São essas coisas que Jesus levou na cruz. As if Jesus identified himself with all those who are suffering from rejection. Como se Jesus identificando-se a si mesmo com todos esses tipos de rejeição e sofrimentos. And what I've been hearing these 4 days, e o que eu tenho ouvido nesses 4 dias, is only people sharing with me the deep feelings of rejection. Só foi pessoas partilhando comigo os seus sentimentos profundos de rejeição. I will tell you stories about this later on. Eu vou contar algumas histórias sobre isso mais tarde. But I just want to tell you this. Eu quero apenas que vocês atentem para isso. When we give retreats to young people, quando damos retiros para jovens, and I ask them, tell me what has hurt you most in your life. E eu pergunto para um jovem, diga-me o que mais te feriu na vida. Almost every second person will tell me. Praticamente todas as pessoas me dirão: my father does not love me. Meu pai não me ama. And this is what happened also in these 4 days. E é também o que tem acontecido nesses 4 dias. And I've seen the single greatest hurt in Catholic families all over the world. E eu tenho visto este ferimento nas famílias católicas no mundo inteiro. Is having a father who's an alcoholic. É um pai que é alcoólatra. Who's violent. Ou que é violento. Terrorizes the wife and the children. Que aterroriza a esposa e as crianças. The second emotion burden is feelings of guilt. O segundo ferimento emocional são os sentimentos de culpa. How does guilt come into my life? Como que a culpa entra na minha vida? It comes when on the one hand I'm brought up in a very religious family. Ela entra quando, de uma certa forma, eu fui criado numa família bem religiosa. But in fact too religious. Ou talvez religiosa demais. Wrongly religious. Erroneamente religiosa. But God has been portrayed to me to be God of fire and brimstone. Onde Deus foi trazido para mim como um pai muito severo. Like a dictator. Como um ditador. And against that background, e a partir dessa história, I may be led to do something bad. Eu fui levado a fazer algo errado. Maybe tempted by some bad friend. Ou talvez atentado por algum mau amigo. And later on I learned it is a big sin, a mortal sin. E depois, mais tarde, eu percebi que foi um grande pecado. It's too late. Mas é tarde. It has now become a compulsive habit in my life. Então não se tornou um hábito compulsivo da minha vida. And now my wrongly religious background is making me feel guilty. Então, a partir daí, a minha história religiosa, formação religiosa errada, vai fazer com que eu me sinta extremamente culpado. A wrong type of guilt. Um tipo errado de culpa. A good type of guilt leads to salvation. Um bom tipo de culpa nos leva à salvação. The third emotional burden we may have is feelings of inferiority. O terceiro problema emocional que sentimos é o sentimento de inferioridade. How do we get feelings of inferiority? Como chegam até nós os sentimentos de inferioridade? When a child is born, it has only feelings of superiority. Quando a criança nasce, ela é cheia de sentimentos de superioridade. Everybody fusses over that baby. Todo mundo olha para aquela criança. But as that baby grows up, mas quando aquela criança vai crescendo, then people get fed up of that baby. As pessoas se cansam daquela criança. Maybe the daddy will say one day, "You're a naughty baby." Talvez o pai vai dizer um dia, você é uma bad, mischievous. Talvez o pai vai dizer um dia, você é uma criança, não é uma boa criança.
And maybe the teacher in school will say you're not as clever as your other brother or sister. Talvez o professor na escola vai dizer: você não é tão inteligente como o seu irmão ou como a sua irmã. Slowly the child begins to have a poor image of himself. Aos poucos a criança vai formando uma imagem empobrecida de si mesma, A poor verbal self-image. uma imagem pobre de si mesma, Coming from the words that mommy and daddy is constantly telling me. vinda das palavras que a mãe ou o pai constantemente estão trazendo a ela. Then it goes into self-pity. Então ela entra na autopiedade. The person begins to pity himself. A pessoa que tem pena de si mesma. Then it goes into become self-hatred. Então começa a ser um You auto-ódio, begin to hate yourself. porque ela odeia a si And mesma. finally into self-destruction. E depois vem a autodestruição. Suicide is the last step in a process that began with a poor self-image. Então o suicídio acaba sendo o último passo de um processo que começou com uma imagem empobrecida de si mesmo. And the last emotional burden is that of fears. E o último ferimento emocional são os medos. I'm not talking about small fears. Não estou falando de pequenos medos. If you burst a cracker behind me, I will jump up. Se alguém estourar uma bombinha aqui atrás de mim, eu vou dar um pulo. Like all these cases in 4 days. Como nesses casos, nesses 4 dias, The person seemed to be very calm. a pessoa parecia muito calma. And suddenly the person wanted to come and crush me. De repente a pessoa dá um grito e quer me atacar. I would get a start. Eu tomo um susto. I'm not afraid. Eu não estou com medo. It's only a natural reaction. É só uma reação natural. Therefore, I'm not talking about that. Mas eu não estou falando desse tipo de medo. I'm talking about fears that paralyze a person, Eu estou falando de medos que paralisam a pessoa, that cripple a person. que faz com que a pessoa se torne fechada. Those fears, the fears of darkness, for example, Por exemplo, o medo de escuro. the fears of evil spirits, Por exemplo, o medo de espíritos malignos. the fears of death, O medo da morte. the fears of getting cancer or AIDS, O medo de ficar com câncer ou com AIDS. the fear of being alone, O medo de ficar sozinho. the fear of being in a crowd, O medo de estar na multidão. those fears. Esse tipo de medo. So these are the main emotional burdens we have. Portanto, essas são as 4 principais feridas emocionais que I'll temos. speak more of them later on, Vamos falar mais sobre elas para frente. but I'd like to conclude before we have a testimony. Mas eu gostaria de concluir antes de termos um testemunho. But now telling yourself the third step in diagnosis. Dizendo a você o terceiro passo no diagnóstico. The first step is noting down your symptoms. O primeiro passo, você se lembra, é tomar nota dos sintomas. The second step is to go beyond the symptoms and find out your emotional O problems. segundo passo é ir além dos sintomas e buscar os problemas emocionais. But the third step is even much more important. Mas o terceiro passo é ainda muito mais To importante. go even beyond the sicknesses and problems Daí além até das enfermidades e dos problemas and find out the root causes. e encontrar as causas profundas. Find out the reasons why the person had those problems. Encontrar as razões profundas pelas quais a pessoa tem aquele problema. To find out the source of the person's problem. Encontrar a fonte dos problemas da pessoa. I'll speak about that later on. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. But what I want to tell you is this. Mas o que eu quero lhes dizer de imediato é o seguinte: I've never seen anyone being healed, eu nunca vi ninguém ser curado but the root cause was not brought to the Lord for his healing. enquanto as causas profundas não tinham sido trazidas ao Senhor para a cura. And every person where the root cause was brought to the Lord for his healing, Por outro lado, em todas as pessoas que as causas profundas foram trazidas ao Senhor para a cura, and I understood clearly what the root cause was, em que claramente as causas profundas foram identificadas e trazidas, the healing would take place almost immediately. a cura acontece quase sempre imediata. And therefore, to prepare yourself to receive the Lord's healing in these 3 days, Portanto, para preparar-se para receber a cura nesses 3 dias, one practical thing you need to do uma coisa prática é preciso ser feita. is what I tell the people who make my retreats in Bombay and everywhere else to do. É o que eu peço para as pessoas que fazem meus retiros
em Bombaim ou em outros locais. to pray to the Holy Spirit, Orar ao Espírito Santo, and to reflect on your past life, refletir o Espírito Santo na sua vida passada and to write down everything that comes to your mind. e escrever tudo o que vem na sua mente. Why we need to write, I will tell you later on. Por que você precisa escrever? Eu vou contar depois. Because unfortunately I came 50 minutes late due to the cases I Porque had. infelizmente a gente já começou 15 minutos atrasado devido aos casos difíceis que tivemos. But I want to tell you what to write. How must you prepare Mas eu yourself? quero dizer o que escrever nessa preparação. First of all, you to write things about yourself. Primeiro você vai escrever coisas sobre você mesmo. Your name. Seu nome, Not because I want to know your name, if you não come porque to eu me. quero saber o seu nome, But to be aware that often people's problems are due to the name. mas para perceber que com frequência o problema que a pessoa tem está relacionado ao nome, Like in one or two cases we had. como em um ou dois casos que tivemos. Note down your sex. Escreva o sexo. Of course, when you come, I know whether you're a man or a woman. É claro que a gente sabe, com homem ou mulher, mas escreva. But to be aware that often your problems are due to your sex, Mas para ficar bem claro que muitas vezes o problema está relacionado ao seu sexo, your age. à sua idade. Not because I want to know when is your birthday. Não porque a gente quer saber a idade sua, o seu aniversário. I myself forget sometimes when is my birthday. Às vezes eu esqueço até o dia do meu aniversário. But for you to be aware, your problems may be due to your age bracket. Mas também para você saber que eventualmente os seus problemas podem ter origem na sua idade. Then your profession or occupation, Então a sua profissão ou ocupação, what you have been trained to do. What you have been trained to do. que tipo de cursos você fez, And what you're actually doing. o que você faz hoje. The more things you say about yourself which is important and relevant, the better. Quanto mais coisas que você escrever, que você considere importante e relevante, melhor. Then know things about your family, E depois escreva coisas sobre a sua família, about your parents, sobre os seus pais, whether they were married or not married. se eles foram casados ou não, Where do you stand in your family? Where you are in your family? aonde você está na sua família. Are you the only child? Você é um filho único? Often people's problems is because they're the only child in the family. Com frequência, o problema das pessoas está relacionado ao fato de ser filho único. Has anyone died in your family? Teve alguma morte na família? What was your financial status of your family? Qual é a situação financeira da sua família? What was your ethnic background or origin Qual a sua origem, a sua história, of your race from which you come? da sua raça, de onde você veio? Everything that's relevant about your family is important. Tudo que for importante relativo à sua família é importante anotar. Then about your ancestry, Depois, sobre os seus ancestrais. as I've been explaining the last 3 days. Como eu expliquei nos últimos 3 anos, Are there 3 dias. ancestors which you feel need to be prayed for? Se você descobre que tem algum ancestral que você sente que precisa receber oração, Which perhaps could be in some way having an effect on your present o problems. que talvez esteja causando um efeito no seu problema atual. It's important to know exactly if there is any problem in your family tree. É importante saber se existe um problema na sua árvore genealógica, Because many problems are due to our family tree. porque muitos problemas têm origem na nossa árvore genealógica. Then you do the main thing. E então você faz o mais importante. You write down the things which you have done wrong, Você escreve as coisas que você fez de errado. which is a matter, of course, for É confession. claro que sejam coisas que sejam confessáveis, Because confession is a part of the process of inner healing. porque a confissão é uma parte do processo de cura interior. Note down the things that you have done wrong to God and to people. Escreva as coisas que você fez errado a Deus, errado para Deus e para as pessoas. And secondly, note down the things which others have done wrong to you. E depois escreva as coisas erradas que as outras pessoas fizeram para você. The wounds and hurts you have received. Os ferimentos e os machucados que você recebeu. And that is a matter not so much for confession but for counseling.
Então é um assunto não tanto de confissão, mas de aconselhamento. And especially we need to write in detail about two things. E especialmente nós precisamos escrever detalhadamente duas coisas. One in the area of sex. Uma na área da sexualidade, Because often here that we feel very, very guilty. porque é uma área que com frequência nos sentimos muito culpados. And when we speak it out to God, E quando nós falamos sobre isso com Deus, or to the priest who takes his place, ou com o padre que está no lugar de Deus, even humanly speaking, it's like a lifting up of our burden. até mesmo falando humanamente, isso é uma forma de tirar para fora os nossos ferimentos. And then write in detail about the occult practices you have done. E depois escreva detalhadamente os envolvimentos com o oculto que você teve, In detail. em detalhes. Whom you have been to. A quem você foi, How often. com que frequência, What did you do? What did he do? o que você fez, o que a pessoa fez, What did he get from you? o que ele deu para você, What did you give him? o que você deu para ele. And also the names of these people, all in detail. Também os nomes das pessoas, no máximo de detalhes. Because we need to bring all the darkness of our heart into the healing light of Christ. Porque nós precisamos trazer toda a escuridão do nosso coração diante da luz de Jesus. And then as scripture says, Então, como as escrituras dizem, the darkness itself will become light. as próprias trevas se tornarão luz. And then finally, note down your physical E sicknesses. finalmente escreva os seus sintomas físicos. Not because that is the purpose of this retreat, Não porque este é o objetivo do retiro, but often the Lord confirms our deep spiritual and emotional healing. mas porque com frequência o Senhor confirma a nossa cura espiritual profunda. And the Lord confirms our E deliverance, o Senhor confirma a nossa libertação even by bringing healing in our bodies. também pela cura física. As you will see in the testimony after my talk. Como vocês vão ver num testemunho depois da palestra. Amen. Pai Jesus, eu cheguei aqui hoje através de um andador, porque eu não Fala de novo. do andador, porque eu não conseguiria mover as minhas pernas. E ontem, quando eu cheguei ao acampamento, eu tive uma crise muito forte. E essa crise começou o ano passado, repuxava todo o meu corpo, repuxava mesmo, e eu não conseguia andar. O ano passado, nessa mesma época, eu fiquei 4 meses sem andar. Fui aos médicos, eles não encontravam, me davam só remédios controlados e não encontravam o meu problema. As amigas que teve fé e falou que se eu viesse eu seria curada. E ao chegar no encontro, as minhas pernas tá meia trêmula ainda, mas eu não conseguia andar, ela endureceu totalmente. Mas Jesus Cristo, Ele é tão bom. Eles me levaram até lá dentro, e onde os padres começaram a orar por mim. Quando eu cheguei ao padre Rufus, desculpa, ele começou a me perguntar, a conversar comigo, e a crise começou a aumentar a partir do momento que ele começou a conversar comigo. Depois ele me liberou, me colocou no chão, eu me adormeci, porque doía muito, os nervos repuxavam muitos, e mesmo assim ele me repousou no chão, logicamente com um padre estando ao meu lado. Só que aí a obra ainda não estava sendo terminada. Deus queria fazer mais na minha vida. Ele não queria só uma conversa com o padre. Então, a partir do momento que este padre Rufus chegou até mim, ele começou a olhar para mim, e eu adormecida, minhas pernas tremendo muito, que elas tremem bastante. Ele começou, quando ele colocou a mão nas minhas pernas,
Eu movia muito, meu corpo pulava, era uma coisa impressionante que eu nem sei como explicar, não sei nem como aconteceu. E ele foi falando ali foi revelando, ele foi falando e eu fui colocando dentro, parece que como se eu me visse dentro de mim, porque eu estava daquela forma. Eu lembrei que quando, nos seios maternos, eu fui rejeitada e meu pai foi a causa disso. E depois ainda, mais ainda o meu pai, eu não sentia aquele amor, aquele aconchego do meu pai. Ele não ia até o meu quarto, ele passava para lá e para cá e nada. Então, isso tudo foi se revelando, foi se libertando. O meu pai, antes, bem pequenininha, eu sei que ele frequentava terreiros de macumba e foi revelado aquilo ali. E eu fui renegando muitas coisas que existiam. E hoje eu estou aqui, no primeiro dia, e dando meus primeiros passos, subindo a escada, e que louvado seja Deus, porque através de um sacerdócio, através dele, ele está fazendo maravilha. E eu falo com vocês que não é o padre, mas Jesus, é nós aceitando Jesus no coração. E a partir do momento que eu perdoei o meu pai, a minha família, é que eu consegui a libertação. Então essa libertação está aqui, veio do perdão que eu tive do meu pai. Ele está lá, mas com certeza, neste momento ele sentiu, com certeza que ele foi perdoado pela filha dele. Amém. Now, you see, when the Lord works in this way, He doesn't use only one person, He uses a whole team. Quando o Senhor quer trabalhar dessa maneira, Ele não usa somente uma pessoa, Ele pode usar uma equipe. I would like to invite them now one by one to tell you their role in her total healing. Então quero chamar um por um para que cada um diga o seu papel na cura que ela recebeu. Father, Padre Wagner. O primeiro passo meu foi que o padre já tinha me ensinado, né? Não precisa falar muito, é só amar aquela pessoa que chega toda transfigurada. Nós começamos a amá-la primeiro. Então o meu passo diante da cura dela foi amá-la e ensinar ela o amor de Deus que Ele tinha por ela. Então eu só falava para ele: Jesus ama, louva Ele por esse momento que você está aqui. E ela começou a amá-lo a partir daquele momento, da sua dor. Então foi o passo de ensinar ela a amar a Deus no sofrimento, a cada instante. E eu pedia para ela que ela louvasse ao Senhor naquilo que ela estava vivendo. Porque a nossa ordem era que nós deixasse que o Padre Rufus participasse e visse toda a situação, para que ele pudesse fazer toda a graça. E depois o padre me pediu que eu fosse falando o nome dos espíritos malignos que poderiam estar nela e renunciasse por ela. E eu fui falando o nome e a medida. now who you found me? You wait here. A irmã Maria Eunice. Então, eu estive na cidade da Cristina, numa missão, e foi lá que eu a conheci. Levaram ela para mim do jeito que ela chegou aqui, dura, sem se mover. E eu tentei fazer o que eu pude, renunciamos, rezamos, ela teve uma melhora, eu vim embora. E hoje ela chegou aqui pior do que antes. E acolhendo, quando eu cheguei no palco de manhã, logo a primeira oração, a Cristina já estava lá, dura. Quando ela me viu, me conheceu, ela disse: irmã, que bom que você está aqui. Me abraçou, eu dei para ela amor. E falei: começa a escrever a sua história aqui comigo, e assim que o Padre Rufus entrar, você vai ser liberta no nome de Jesus.
E assim aconteceu. Anna, who was the one? Eu, a minha parte nesta, o meu português mais aberto, bem aberto. Eu o que ajudei aqui foi perguntar, no fundo é traduzir mais, e depois perguntar à irmã o nome dos espíritos, porque ela começou, de repente, agarrou no padre como se a quisesse atacar. Por isso percebeu-se quando ela estava no chão que não era só uma cura física que ela precisava, mas sim uma cura espiritual. E por isso, através depois de libertar cada nome de cada espírito, ela foi-se libertando e ficou boa. And then I knew this was not a physical sickness, it was something Então else. eu percebi que não era simplesmente um problema físico, mas algo mais. I was still wondering, maybe the person has to go to a doctor because of a nervous problem. Eu ficava pensando, talvez essa jovem tenha que ir mesmo a um médico por causa do seu problema nos nervos, de paralisia. If you saw her, she was terrible. Quando eu vi, ela estava muito mal. And then the Lord seemed to be telling me, no, it's nothing physical, you pray for deliverance. Então o Senhor foi me dizendo, não é físico, pode orar pela And libertação. then for inner healing also. E também por cura interior. Now, since I did not know the names of your evil spirits too well, Mas eu não conheço muito bem o nome dos espíritos malignos brasileiros. because É real, I know the Indian spirits better, é real. so I said I better not Eu conheço- mispronounce their names. Eu conheço muito bem o nome dos demônios da Índia, mas do Brasil não. Otherwise, he may say, whom are you speaking to? Então é preciso que alguém ajude, porque o espírito pode dizer, você está chamando quem? So then I asked Father to himself say those names and make the Então eu prayer. pedi ao Padre Wagner que ele mesmo desse o nome dos Now espíritos. tell them what he did. E como meu pai tinha um centro de macumba, eu conheço alguns. Mas a gente quer falar muito correndo. E o padre me ensinou a falar lentamente cada nome e renunciar a cada um por ela, em nome de Jesus. E eu fui dizendo, aqueles que são os piores, que mais causam sofrimento nas pessoas. E o padre ia perguntando, mais, porque ele sabia que tinha outros. Então eu falei uns 10 ou 12 nomes. Alguns. Ogum. Exu Caveira. Tranca-rua. Boiadeiro. Ele disse que não é para falar mais. And then finally, when this lady came, Finalmente, então, quando essa jovem veio, when she came with this thing. ela veio com esse andador. Now show us how you were walking when you came. Ela vai mostrar como que ela veio. All right. So now you run up and down. Tell him to run up and down. Pode andar para cima, para lá e para cá. Anda à vontade. The end of this prayer came O final desta oração chegou when the Lord seemed to be telling me, go and pray over her by putting my hand on her head. quando o Senhor disse, vá e reze agora por ela, pondo a sua mão na cabeça. I had no intention to do it. Eu não queria fazer isso. And those with me know I never go and pray for a person on the ground. As pessoas não tinham visto ainda eu rezar por alguém deitado no chão. I pray from far away. Eu rezo mais de But the longe. Lord said, you have to go down. Mas o Senhor me disse, você tem que
descer lá no So chão. I had to bend down on my knees Então tive que ajoelhar no chão, and put my hand on her head. pus a minha mão na cabeça dela. And the Lord said, now you to pray on her legs. Agora o Senhor disse, agora você reza nas pernas And dela. as I put my hands on her legs, Então eu pus as minhas mãos nas she suas caught pernas. first my left hand Ela pegou a minha mão and esquerda then my right e hand. pegou a minha mão direita. And I could know that who was catching me was not herself, but those evil spirits. E eu percebi que quem estava agarrando minhas mãos não era ela, mas os espíritos do mal. Since she has long nails, E ela tem unhas longas. I have all these bruises on my hands. Eu fiquei bem machucado nas mãos. It was very painful. Foi bastante doloroso. I was tempted to leave and get out. Eu queria levantar e ir embora. But I said, Lord, since you were nailed to the cross, I'm offering these pains for her. E eu disse, Senhor, já que o Senhor foi pregado na cruz, essas dores dessas unhas na minha carne não vai ser muita coisa. And I was saying, do you need help? And I was asking me whether I need help. E eu estava me perguntando se eu precisava de ajuda. I said, no. E o Senhor diz, não. And suddenly, the grip of Satan was released. E finalmente o espírito mais poderoso saiu. And then I got up knowing she was perfectly freed and E healed. eu a levantei com a certeza de que ela estava perfeitamente liberta. Amen. Amém. Vamos ficar em pé e vamos só agradecer a Deus nesse momento, pela maravilha que Deus está fazendo, não se perdendo naquilo que o Padre Rufus acabou de dizer. Ao mesmo tempo que você está participando, você está revendo também a sua vida, a sua cura interior, aonde você precisa ser curado, o que aconteceu no seu passado, qual a pessoa que você está precisando perdoar. Vamos pedir essa graça a Deus agora. Levante seus braços, feche seus olhos, até mesmo para você não se perder com as pessoas que estão do seu lado. Peça agora ao Espírito Santo para Ele revelar, para Ele começar a revelar na sua vida as áreas da sua vida que está precisando desta cura interior, relacionamentos que você viveu no passado. Não olhe para mim, feche seus olhos e reze. Vá pedindo a Deus, porque Deus, assim como Ele fez na vida da Cristina, Ele quer fazer também na sua vida. E é isso que eu peço, Divino Espírito Santo. Revela no coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão as áreas da vida dela que está precisando de cura, que está precisando de libertação, as áreas aonde elas foram rejeitadas, quer seja com seu pai, sua mãe, padrinho, madrinha, áreas de rejeição de irmão, de irmã, médicos. O Senhor está me revelando pessoas que foram rejeitadas pelo médico. Revela, Senhor. Revela as áreas, Senhor. Pessoas que estão precisando do perdão. Não é nem tanto de receber o perdão, mas é de dar o perdão. A Cristina, no momento lá, ela precisava muito perdoar o pai dela. No momento que ela perdoou, Deus fez na vida dela. Quem você precisa perdoar? Pessoas que você convive ou conviveu no passado. De repente pode ser também o seu patrão, a sua patroa. Você não recebeu o salário como deveria receber e você não perdoa. O seu superior, a sua superiora, lá na sua casa religiosa ou na sua comunidade. Vem, Espírito Santo, revelando. E ao mesmo tempo que o Senhor revela, vem já curando. Vem tirando, Senhor, toda a opressão que
esses espíritos têm realizado na mente das pessoas, no coração das pessoas. Vem, Senhor, curando o coração principalmente de toda a amargura. Pessoas que precisam perdoar a Deus por ter perdido um ente querido. Perdoe, Deus, nesse momento. Se, Senhor, manifesta a tua graça no meio do teu povo, porque nós cremos, Senhor, nós cremos, nós te agradecemos por esse testemunho tão real que o Senhor trouxe para nós hoje, para dizer que é preciso perdoar, é preciso te louvar também, é preciso te agradecer. Vem manifestando, Senhor, a tua graça, Senhor. Você que foi rejeitado no ventre da sua mãe e acabou sabendo disso, que o Senhor neste momento opere também a cura, a libertação em você desta rejeição. Você que se sente rejeitado também pelo seu pai, porque o seu pai deu mais amor aos seus irmãos e você sempre foi colocado de lado. Que nesse momento você perdoe o seu pai de tudo isso que ele acabou fazendo na tua vida. Sim, Senhor, vai orando agora no Espírito. Ore, não precisa ser gritando, mas suavemente. Vai orando e na medida que você ora, peça para que o Espírito Santo revele, que Ele possa revelar a área da sua vida, aonde você está precisando. Olhe para Jesus agora, pense em Jesus, não pense nas pessoas. O Senhor me mostra que tem pessoas que estão mais preocupadas em se dirigir ao Padre Rufus do que receber a oração. Veja o que a Cristina falou. A Cristina, ela foi bem clara. Jesus fez através dele. Peça agora para Jesus fazer também em você. Sim, Senhor, opera no meio do teu povo, Senhor. Vem curando, Senhor, vem libertando, vem manifestando a tua graça no meio do teu povo. Sim, que os santos anjos de Deus, em especial São Rafael, esteja aqui, São Rafael. Tu que és o mensageiro de Deus, que tu mesmo traga as mensagens, traga agora para o meio deste povo aquilo que Deus quer revelar no coração de cada um. Obrigado por toda a graça, Senhor, por toda a manifestação que o Senhor está fazendo. Coloque a mão no seu coração agora e vá orando no Espírito. Ore no Espírito, ore para que Deus possa fazer, para que Deus possa já retirar todo tipo de rejeição, todo tipo de amargura, raiva, ódio. Lute contra o mal que provavelmente ele esteja dizendo agora para você não perdoar. Para você não perdoar, lute. Tudo depende de você. Peça a força do Divino Espírito Santo. Não permitas que o mal vença. É uma luta interior. Talvez isso já esteja acontecendo com você há anos e mais anos. E talvez agora, em que você reza, o mal esteja querendo fazer ainda com que você continue guardando esses ressentimentos. Não permita, lute. O Senhor me mostra que tem pessoas que estão vivendo essa situação agora de batalha interior. Perdoe, é hora de você perdoar. Deixe o Espírito Santo agir em você. Peça toda a força que o Espírito Santo dá para você agora. Lute com toda a força. Obrigado, Senhor. Eu peço, Senhor, vem Espírito Santo, vem Santo Espírito de Deus. Nós não sabemos como pedir, como rezar, mas o Senhor sabe, o Senhor faz, realiza, Senhor, no meio do teu povo. Vem Espírito Santo, vem Santo Anjo.
Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor, vem